Olá, gente, boa noite. Falta um minutinho para 7 horas, mas eu já estava ansiosa aqui, já entrei antes do tempo aqui na live. Vão chegando, vão colocando o vinho na taça ou a sua bebida preferida, porque como eu falei hoje, não é vinho fake, é vinho de verdade, porque eu tô a fim de relaxar e bater um super papo aqui com a Isabela, que eu já vi que ela já tá por aqui, já já ela manda o pedido para entrar. Mandem suas perguntas, a gente já tá com um roteirinho bacana aqui para bater um papo com vocês. Deixa eu ver se já tem a solicitação dela por aqui. Olha, convidem os amigos aqui. Ela já tá entrando, minha gente. Vamos lá. Olá, boa. Oi! Tudo bem, Ana? Tudo bom? Tudo bom? Obrigada e bem-vinda. Eu que agradeço. Deixa eu ajeitar aqui meu telefone. Pronto. Você Eu, viu que hoje, ó, tem uma velinha aromática. Já estou com a minha tacinha aqui. Ontem eu fiz a live com vinho fake, mas hoje é um vinho de verdade, porque eu estou precisando relaxar. E um papinho como esse vai ser mais do que conveniente. olha que eu adorei a ideia do vinho, mas eu não vou poder tomar. Então, ó, eu tô aqui com a minha xícara que imita uma coberta. Ah. Vai água, tá? Ah, mas tá valendo. Traga a sua bebida preferida. Essa foi a chamada. Mas, ó, quando eu vi o seu story mais cedo, né, você falando do brinco e tal, aí eu coloquei esse aqui, ó, especialmente para você. Eu não costumo Ah lá. arrumar tanto, sabe? Mas você já me inspirou. Ah lá, viu só? Porque eu tô na onda de tirar o pijama, sabe? Acho que a gente vai até falar um pouco sobre isso, assim. O quanto para mim está sendo um exercício gostoso manter uma rotina de autocuidado. Então, aquelas coisas básicas mesmo, de acordar no mesmo horário, de passar uma maquiagem, sabe? Passar um perfume, e tá fazendo toda a diferença para É, eu manter a tranquilidade e o dia produtivo. você sabe que eu sempre passo perfume, né? E aí o Thiago, meu marido, que nos conectou, ele fala: Mas por que você vai passar perfume? Eu, para mim, né? Eu quero estar perfumada trabalhando em casa, né? Aí que tá. Existe uma grande diferença em aquilo que você faz para os outros e aquilo que você faz para você, né? E essa Uhum, vivência dentro de casa tem mostrado muito isso. Será que eu tenho que me arrumar para as pessoas ou eu também quero estar bem, né? uhum. Independentemente delas? Pois é, isso é uma coisa super interessante, assim, né? O quanto a gente tem essa pressão externa que nos força a ter determinados comportamentos, e eu falo isso demais aqui quando eu estou falando de dinheiro, por exemplo. A gente tem atitudes financeiras muito mais pela pressão social que a gente tem do que propriamente por convicções ou por realmente aquelas coisas que a gente acredita. E a gente está numa prova de que não é preciso isso, não? Você falando isso, sabe o que eu me lembrei? Daqueles parques, né? Não precisa nem ser Disney, né? Porque não é um lugar que todo mundo já foi, tá? Mas qualquer parque. Quando acaba a versão, sempre tem aquelas lojinhas, né? Uhum. Ana, tá, Oi, tô te deu uma ouvindo, eu tô cortadinha. aqui. Sempre, É. e aí eu sempre paro e falo, mas será que eu vou comprar alguma coisa? É porque eu quero, porque eu tô vendo todo mundo comprando. Aqui aconteceu Uhum. mesmo naquela exposição, acabava a exposição, você viu um monte de coisa assim para comprar. Eu queria tudo, mas eu falava, mas será que eu preciso? Eu vou ter condições, né? E aí você vê Uhum. todo mundo comprando, na dúvida, será que eu também preciso comprar? Né? Não, e é muito engraçado porque esses ambientes, eles são milimetricamente pensados para ajudar a arquitetura de escolha. Ou seja, você passa por uma experiência ali, você é influenciado por aquilo e depois você tem a materialização daquela influência que você passou. Então é uma armadilha. Até a professora Vera Rita, que é uma mestre em psicologia econômica, ela fala muito sobre isso, assim, o corredor da morte, que é aquele corredor do caixa, do supermercado, da farmácia, que tem aquelas últimas coisas ali que você vai poder pegar e
que são tentadoras, você nem precisa, mas elas estão tão ali convenientes que e você já está num processo final de decisão, ou seja, você já está pagando o negócio, aí, minha filha, é isca certa. Sim, loja de roupas, né? Aquelas lojas grandes, vou falar aqui o nome. Mas tem um monte, agora realmente, eu me lembrei de várias dessas. Fiquemos atentas na hora de pagar no caixa. Bom, eu tô com um delay aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar no 4G, só um minuto. Com tanto. Tá me ouvindo? Voltamos à conexão? Uhum. Não, ontem eu estava numa live participando de um evento de um grande banco e a gente fez os testes, fizemos tudo aí, testou, sua conexão é boa e tal. Eu falei, não, ótimo, aí montei tudo aqui. Aí eu usei um exemplo sobre risco e até disse, falei assim, olha, a gente está aqui ao vivo e a gente está correndo o risco de, sei lá, a internet cair, um sair do ar, mas a gente topou o risco de estar aqui. Deu 5 minutos, acabou a luz na minha casa. Assim, ficou um blackout. Aí eu falei, meu Deus, nunca mais vou usar esse exemplo na vida. Então, imprevistos acontecem. Ô, Ana, eu adorei que você colocou isso, porque tinha uma frase que eu dizia antes do programa que eu fazia, né, lá de manhã, bom humor e jogo de cintura para os imprevistos que podem acontecer. Aí quando eu falava isso, todo mundo dava aquela risada, né? Ah, ela vem a Isabela, né, com aqueles papos. Eu falava assim, gente, você pode se prevenir. E aí isso vale para tudo, tá? Você pode se prevenir, se preparar para tudo. Mas os imprevistos vão acontecer. E se você estiver atento a eles, já sabendo que eles podem acontecer e não recusando essa hipótese, muito melhor vai ser Uhum, se você estiver tipo, ah, ok, a luz acabou, gente, espera lá, ó, vou buscar uma vela. É lidar com o imprevisto de uma maneira natural, Ana, pois e é. muda tudo. Muda tudo. Uhum, Não só no trabalho, mas especialmente agora nessas conexões que nós estamos tendo a possibilidade, tudo pode acontecer. O meu uhum. gatinho pode subir aqui, a luz pode acabar, a internet pode cair, e compreensão. Está todo mundo vivendo a mesma situação. Pois é, eu até numa das lives dessa semana eu falei isso. Eu falei, a gente está tolerando tantas coisas que antes eram inadmissíveis, né? Eu lembro da cena daquele professor dando uma entrevista e a mulher entra desesperada querendo tirar o filho. Hoje, assim, tá tudo junto, entendeu? Hoje eu estava numa reunião, a hora que eu ia falar era um conselho de não sei quantas pessoas, a hora que eu fui falar o aspirador de pó ligou, eu falei assim, gente, só um minutinho que eu vou desligar o aspirador e já volto aqui. Imagina que antes isso era possível, né? Então acho que a gente está aprendendo também a tolerar mais coisas, não? O coronavírus antecipou o futuro, né, para muitas coisas Uhum, que estavam sendo analisadas, EAD, home office, né, para mais pessoas. E também mostra para nós, Ana, a nossa inflexibilidade, a nossa intolerância, né, que está sendo totalmente uhum, vida. E aí eu vejo hoje, né, para essas habilidades dos empregos do futuro, até naquela semana que você participou comigo maravilhosamente, é, eu preciso olhar para isso com muito mais humildade, porque os inflexíveis vão sofrer mais. Né? uhum, Melhor eu uhum. assumir realmente o que está acontecendo ao meu redor e lidar de uma maneira mais leve com isso do que ficar, sabe, tentando abafar o som do aspirador. Não vai rolar, né? Não vai, é artificial e insustentável, né? Bom, mas deixa eu já entrar no assunto, porque a sua história é linda, é inspiradora. Você, nossa, você traz uma energia, uma paz tão grande assim, que Sério? é super importante. Eu acho que tem uma coisa de energia mesmo, né? E que eu acho que isso deve ter sido. É óbvio que a gente tem algo natural, mas eu não tenho dúvida de que o que você passou e a história que todo mundo conhece, que você fez dela uma fonte de inspiração para tanta gente, ainda lapidou mais ainda, né? Essa forma como você lida, ou pelo menos com mais sabedoria aos imprevistos, aos excessos que a gente comete. E aí eu queria começar com essa pergunta, assim, né, que você virou uma militante dessa bandeira do burnout. O que é o burnout? O burnout, Ana, é um nome novo para um problema muito antigo. Uhum, A maneira mais fácil de eu ilustrar o burnout, quando eu falo de um problema antigo, é da década de 1930, quando Charlie Chaplin fez o filme Tempos Modernos. Né? uhum,
Aquela cena em que o dono da empresa pede para o chefe da seção aumentar a velocidade da esteira e todos aqueles trabalhadores tendo que fazer coisas cada vez mais rápidas, todo aquele encaminhamento, todas aquelas ações geraram uma consequência no Chaplin, né? Em que ele, tá? É muito curioso, porque do lado do Chaplin, eu recomendo que se alguém já assistiu, assiste de novo, e se ninguém assistiu, vale muito a pena, mas muito a pena. Você falou com o Thiago Matos esses dias, né? Foi. Ele deve ter te falado. A história nos mostra muita coisa, então a gente tem que olhar com um olhar muito cirúrgico assim, para as coisas, para entender o que nós estamos vendo hoje. Bom, e aí lá no filme do Chaplin, a hora que ele tem a crise nervosa, o colega dele do lado, quando ele está entrando na engrenagem, o filme é mudo, né? Mas aparece assim, ele dizendo, he's crazy, ele tá louco, né? Então, burnout é isso, é alguém passando por um problema, um monte de gente olhando para aquela pessoa como se ela estivesse louca, sendo que todos estão vivendo, todos estão sendo afetados de alguma maneira. Mas eu sou mulher e você é mulher, Ana. Eu tenho um tipo sanguíneo, você tem outro. Eu tenho intolerância ou eu posso conviver no ambiente e ter alergia e você viver no mesmo ambiente sem alergia. Entende onde eu quero chegar? Todos nós temos características. Então, vou chegar agora no burnout. Quando eu falo nome novo para um problema antigo, eu menciono bullying. Bullying é nome novo para um problema antigo também. Né? O nome novo, né, burnout, ele já chamou, pelas minhas pesquisas, neurastenia, que foi usado por um médico em 1869. Tá? Thomas Edison desenvolveu o filamento da lâmpada como a gente conhece só 10 anos depois. Então eu não posso atribuir este problema apenas ao que está acontecendo agora, mas eu posso sim dizer que o que está acontecendo agora aumenta o número de burnout. Aí sim. Tá? A gente já falou sobre isso. Mas vamos lá. Então o burnout é o esgotamento físico e mental, porque é tudo junto, após longos períodos de excesso de trabalho. Eu gosto de falar pausadamente, porque cada palavra dessa tem a sua importância. Não é o excesso de trabalho, Ana, de um final de semana. Não é um projeto que você pega, se dedica lá um mês, dorme mal, né, a família surta, você deixa de fazer exercício que vai causar burnout. Não, muito cuidado que a gente também não pode banalizar. Mas é o excesso de trabalho por longos períodos. E que por ter que dar conta desse excesso de trabalho por longos períodos, você se ausenta de si mesmo. Quem aqui nunca viu como é que chama? Os pedidos médicos vencerem? Quem aqui nunca falou, nossa, faz um ano que eu não vou na minha médica? Isso parece normal para nós, porque a gente glamoriza um monte de coisa. Ai, estou muito cansado, não tenho tempo para nada, não tiro férias há tanto tempo. Então, a gente vem alimentando uma série de crenças, se der tempo também a gente fala delas, e que faz a gente deixar o autocuidado como terceiro, quarto plano. Autocuidado é aquilo que só você pode fazer por você. Então, vai desde escovar o dente, tá? Que são os cuidados pessoais mais básicos, até os mais sofisticados. Fazer uma terapia, fazer um curso, enfim. Entende? Então, autocuidado é quando você se coloca na agenda. É quando você marca reunião com você. E aí, se você só está colocando o seu trabalho na agenda, quem fica de fora dessa agenda? Você, a sua família, as relações sociais. Então, o burnout é o excesso de trabalho por longos períodos. No meu caso, teve um outro elemento que aí era o horário de trabalho, que deixava o meu ritmo totalmente desregulado. Mais uma vez, repito, cada pessoa tem uma reação, né? E aí isso não é de um dia para o outro também que acontece, sabe, Ana? Ninguém fica doente de um dia para o outro. Assim como ninguém fica devedor de um dia para o outro. Exatamente. Você vai comportamentos inadequados. Você vai tendo mais sim do que não para os seus líderes ou para quem quer que seja, porque você tem medo das consequências do não. Então você diz mais sim. Então, você vai sentindo os sintomas. Aqui alguém perguntou quais são os sintomas, né? Os sintomas você vai sentindo sempre
e vai se automedicando. Porque a gente tem muito mais farmácia do que biblioteca nas esquinas, não é? E tem um momento na minha palestra, Ana, que eu simulo uma dor de cabeça. E aí eu brinco assim, quem tem um remedinho para dor de cabeça? Aí a mulherada começa a arrancar aquelas necessaires, uma maior que a outra, né? Fica assim, é um sarro. Todo mundo ri, mas depois chora. Porque aí eu vou passando. Remédio do quê? Ah, dor de cabeça, dor de estômago, problema disso, problema daquilo. Como se fosse a coisa mais normal do mundo trabalhar cheio de dor. Sim. E não é. Então, o burnout, a síndrome de burnout, síndrome que é um conjunto de sintomas, que é um conjunto de doenças que você vai acumulando, e o corpo vai falando, o corpo tá te avisando, você não ouve, aí ele desliga tudo, fala, pera lá, que agora deu. O Entendi. que seria pior que um burnout, Ana? É, Interromper só para vai lá. lembra que eu te falei de crenças, né? Uhum. Quem aqui já ouviu aquela fala assim, nunca ninguém morreu de trabalhar, Uhum. né? Aí eu só faço um convite assim, deem um Google na palavra karoshi ou golaose. Karoshi, no Japão, significa morte súbita por excesso de trabalho. Na Uhum. China, chama golaose. Então, você precisa buscar as atualizações das crenças também, viu, Ana? Porque Uhum. isso não combina mais com esse modelo de vida que nós temos, que é uma revolução cognitiva. Uhum. Tá? E aí eu entraria agora em outros ambientes, mas eu vou passar a palavra para você, porque senão eu vou enveredar para um monte de caminho, eu não sei se é isso que você quer, Não, tá? mas é Mas ótimo, mas eu tenho uma curiosidade que para mim pode falar, fala. burnout é um infarto, Uhum. outro problema mais grave, né, que vai te incapacitar, de repente não só momentaneamente, que é o caso do burnout, mas para sempre, ou morte súbita por excesso de trabalho. Que o governo Entendi. japonês paga indenização para as famílias desde 1980. Entendi. Então, olha, foi super esclarecedor porque é uma relação de fato com o trabalho mesmo, e é uma coisa imperceptiva, e acho que você já falou aqui um pouco dos sintomas que cada um também apresenta de uma forma, né? Então, você pode ser uma ansiedade, pode ser no excesso de sono. Eu lembro muito do meu pai, quando ele ficava muito estressado, ele tinha muito sono. Ele só conseguia resolver uma decisão assim muito grave ou rápida quando ele dormia pelo menos 10 minutos. Então a gente sempre sabia que quando alguma coisa era muito grave, assim, que ele tinha esse sono, a gente falava, meu Deus, nossa, vem bomba por aí. Então, né, são sintomas diferentes. Então, acho que isso foi bem esclarecedor. Eu ouvi uma frase sua em alguma rede, não sei se foi aqui no Instagram, mas que você falou que que ninguém tem, né? Vou refrasear você aí, mas você diga como você colocou, que ninguém tem o burnout, só tem burnout quem ama muito o que faz, né? Ou alguma coisa desse tipo. A gente confunde um pouco, né? Essa paixão por escravidão ou por, né? Esse excesso, como você falou, a gente glamoriza, mas não tem a ver também com uma coisa penosa. Será que é por isso que a gente demora para perceber? Ó, excelente pergunta. Eu preciso até corrigir essa frase, né? Porque com o tempo eu fui ouvindo mais pessoas e aí eu tive que dar uma atualizada nela. Eu vou responder agradecendo inclusive o comentário da Michele Rodrigues. Ela disse assim: o problema é que fica tão rotineiro que a gente não percebe esse excesso e aí a gente mesmo passa a não existir. Então vamos Uhum. lá. Existem dois caminhos para você chegar no burnout, tá? Os caminhos eles são compostos por excesso de trabalho e ausência de si mesmo. E no meu caso, ou no caso de uma outra pessoa, pode ter um outro elemento. O meu foi o horário de trabalho, né? Uhum. Não são só horas corridas, mas o que você faz dentro dessas horas, tá? Uhum. Mas uma coisa é fato. Quem ama muito o que faz, se compromete, se joga, se entrega, né? E é muito competente. Inclusive, tem algumas características que eu coloco até no livro que eu lanço daqui um tempinho, Opa! que são muito valorizadas na hora de uma contratação. Né? Porque a Uhum. hora que um líder ele quer contratar alguém para a equipe, ele quer alguém que seja comprometido, perfeccionista, né? E então essas características vão fazendo você entregar trabalhos sempre melhores.
E aí o que acontece? A armadilha da competência. Você fez um bom trabalho, eu te falo, Ana, você fez um ótimo trabalho, então agora eu vou te dar mais um trabalho. Uhum. Ô, chefe, obrigado, né? Você já tá se sentindo, tipo, ó, tô ganhando espaço, entendeu? Tá confiando, sim, tudo isso tá acontecendo. Mas, geralmente, e a gente trabalha e estuda para isso, você quer crescendo profissionalmente, você vai desenvolvendo o Uhum. seu trabalho melhor. E quando você trabalha melhor, você espera receber melhor, enfim. Uma coisa, né? Não estou falando aqui nenhuma uma novidade. Causa e consequência, né? E aí a maioria da competência é quando você começa a receber muito mais trabalho do que você vai dar conta. Você não diz não, porque você está achando que aquilo está sendo muito bacana para sua meritocracia, que você vai, Uhum. de repente, né, ganhar melhor. E você acaba dizendo sim. Então, neste aspecto, só tem burnout quem ama o que faz. Uhum. Mas eu ouvi outras pessoas também me dizendo assim, mas Isabela, eu tive que acumular trabalho, porque outras pessoas saíram, né, do departamento, eu tive que acumular. E eu nem amo tanto assim o trabalho. Eu falei, é verdade, né? Porque, então vamos lá, se o burnout é o acúmulo do Uhum. longos períodos, é, a maior parte, tá, Ana, das pessoas que eu vi eram apaixonadas pelo que faziam. Tá? E aí Uhum. caíram realmente na armadilha da competência. Eu estou falando de algo que eu ouvi. Mas também tem os casos das pessoas que acabam acumulando trabalho de outras pessoas que por N razões não estão. Né? Tem Uhum. desde de uma pessoa que sai de licença médica ou maternidade, aí quem fica acaba absorvendo o trabalho, mas aí é momentâneo. O Uhum. problema, Ana, é quando a gente faz da exceção a regra e Uhum. por longos períodos. Fez sentido? Respondi a sua pergunta? Total, total. É, porque realmente a gente vê isso, né? É a pressão social, e até o meu artigo de amanhã eu falo muito sobre a dependência econômica. É, Ah, o quanto também ela, e aí vem casa bem com o que você está falando, uma é pela paixão, e aí você vai lá e se joga, e outra pela condição. sim. Então, assim, eu preciso fazer, eu vou ter que me jogar, mesmo querendo ou não. Eu vi que apareceram aqui algumas coisas, odeio meu trabalho, etc. E aí, pela condição, você tem que se submeter àquilo, né? E aquilo acaba te trazendo uma carga que vai te levar a isso, né? Adoecer e etc. E aí me conta uma coisa aqui. É, até você tem um canal no YouTube que é Dar um Tempo, né? Dá um tempo. Ah, é o nome do livro também. E quando que você percebeu? Você precisou entrar nesse extremo para falar, não, chega? Ou já era alguma coisa que você falou, não, nossa, eu acho que estou exagerando, acho que eu preciso focar em outro lugar? Ou não, realmente foi nesse momento de crise mesmo, desse trauma que você buscou, falou, não, agora basta. É assim, Ana. Você me perguntou até antes, né, sobre o burnout é algo penoso, né? Você estava fazendo algo penoso para ter? Muitas vezes não. Foi como eu te disse, a maior parte das pessoas que eu vi amavam o que faziam. E eu amo tanto que eu faço que eu voltei a trabalhar. Essa semana, Uhum, essa é a prova de que, no meu caso, é a minha vocação. O uhum, burnout, ele não é o fim, ele é apenas um freio. E aí a vida uhum, olha, nós vamos ter que dizer mas não, nós vamos ter que se colocar como prioridade. As consequências desse não, Ana, podem ser muito variadas. E vai uhum. depender da idade da pessoa, das responsabilidades sociais, financeiras. Então, assim, depende de uma série de fatores, eu concordo, para você falar sim ou não. E aí, para responder agora a sua outra pergunta, eu descobri recentemente que resiliência não é apelação. Uhum. Porque hoje a gente ouve, né, nos ambientes corporativos, você tem que ser resiliente. Sim, precisamos ser resilientes Palavrinha em vários que tá aspectos. valendo. Mas eu vou dizer aqui para vocês tomarem cuidado com a falsa resiliência, que eu entendi. Obrigada, Tati. Eu entendi que a apelação é totalmente diferente. Por que eu estou dizendo isso para você, Ana? Eu amo tanto o que eu faço, né? Eu amava tanto o que eu fazia, que eu me submeti a milhares de coisas para continuar naquele modelo de vida. Então, eu fui desde as questões mais naturais, floral, chá, meditação, pilates, ritual xamânico, tudo que você pode imaginar eu fazia para voltar no dia seguinte a trabalhar.
Não é que eu fazia tudo aquilo para viver, eu fazia tudo aquilo para voltar no dia seguinte trabalhar. Até entrar nas anfetaminas. Tá? Eu achei, naquela época, que eu estava sendo resiliente, aquele modelo que eu estava por longo período. Hoje, eu já ouvi muitos especialistas e eles me disseram que não. A diferença da resiliência, da falsa resiliência, é que quando você está se doando, se dando mais do que as suas condições, isso já passou da resiliência. E aí você já precisa se afastar daquele lugar. Se a gente pegar a tradução de burn out, significa queimou, saiu. Queimou, Né? pulou, né? Queimou, saiu. E aí volta. Já sei, não é fácil pedir demissão. A gente vive num ambiente com 14 milhões, mais de 13 milhões de desempregados, crises recorrentes, sabe, Ana? Então, eu sei que não é fácil. Mas hoje, ouvindo tantas pessoas que não conseguiram retornar ao trabalho, estão ainda vivendo milhares de situações muito ruins e constrangedoras, eu te digo assim, sem sombra de dúvida, a gente vai ter que fazer uma escolha. De qual estatística eu quero fazer parte? Ou eu tenho emprego ou eu tenho saúde. Então, eu tenho que entender realmente se aquele ambiente eu estou muito mais dando do que recebendo. Eu não estou falando de dinheiro apenas, eu estou falando de condições de vivência e não sobrevivência. Senão, eu vou ter que procurar um outro caminho. E aí vai vir alguém aqui escrever, mas de novo, né? Gente, já passamos por outras mudanças. O que está acontecendo com a síndrome de burnout acontece hoje, Ana, com 20 milhões de brasileiros. Estudo da USP, tá? Com o laboratório farmacêutico. Então, são 20 milhões de pessoas que vivem o que eu vivi. A minha história é muito pequena diante de tudo isso, mas ela serviu para não só colocar luz no assunto, porque o problema não é você adoecer. O problema é o que fazem quando você adoece. Aí é uma outra live, tá? Se você quiser, mas eu quero dizer que todos somos humanos, todos podemos correr o risco, né, de adoecermos pelo excesso de trabalho. E aí, Ana, só para fechar aqui, você perguntou como é que eu cheguei, né? Eu fui acumulando um monte de sintoma, por vários. E aí foi como eu te falei. Aí uma hora eu buscava acupuntura, uma hora microfisioterapia, depois reiki, tudo que você pode imaginar. Achando que eu estava sendo resiliente. Até que chegou um momento em que, depois de mais de 25 coisas estavam acontecendo comigo, e eu tratando com mais de 5 especialistas, aí o corpo parou. Aí eu tive uma questão, né? Eu tive que realmente parar. Então, eu não vi o burnout chegar. Eu vi um monte de doença, mas eu não juntei as peças desse quebra-cabeça. Você sabia que você falando me lembrou uma história? Eu trabalhei numa instituição financeira e a gente sabe que o mercado financeiro é um mercado de muita pressão. E assim como o mercado de comunicação, né? Eu sou formada em comunicação, apesar de nunca ter atuado profissionalmente na área, eu convivo com muitos amigos, né? Eu tenho uma grande amiga que trabalhou muito tempo com marketing de varejo, então a vida dela era uma maluquice. Teve uma época que ela varava à noite, outra amiga que trabalhou com produção, então são mercados com exigências muito grandes. E eu me lembro que eu trabalhava numa instituição e eu também comecei a sentir umas angústias, assim, eu falei assim, meu Deus, não é isso que eu quero, não é essa pressão que está me fazendo bem. E aí eu lembro que depois de uma semana de eu chegar na catraca da instituição para entrar, eu ter que fazer o sinal da cruz, e falando, olha, Deus, me proteja por esse dia, e eu sempre faço isso, mas não por aquelas razões, eu falei, não posso, não posso, isso já está me fazendo mal, e eu não posso continuar. E eu me lembro que aí a decisão tomou, né? Porque isso que você trouxe é um fato bem objetivo. A gente está com um número imenso de desempregados, a situação econômica está muito complicada, mas para mim ali foi um exercício de decidir. Só o fato de decidir aquilo já me acalmou tanto, e a partir da decisão eu consegui saber exatamente o que eu não toleraria mais, e aí comecei a buscar o que para mim faria sentido. Então, eu acho que só a gente também ter a clareza e tomar a decisão, ela já traz uma calma, porque a gente põe energia em outro lugar, né? Ana, você me lembrou agora a frase do Dr. Paulo Gaudêncio,
Você lembra dele? Ele foi um ginecologista muito famoso e ele escrevia para a revista Cláudia. Nossa, olha, Ah, nossa. Ah, participava de um monte de coisa. E ele tinha uma frase, que inclusive eu coloco no meu livro, né? Só existe um remédio para angústia: decisão. uhum. Muitas vezes a gente protela, adia essa decisão, como eu te falei, por medo, né? De não Por conseguir. mil fatores. Mas aí, hoje, o que eu digo é o seguinte: o que você não pode é reconhecer essa situação que está insustentável e Uhum, deixar que os outros decidam. Não, aí você vai ter que entender, bom, eu vou conseguir segurar essa onda por mais quanto tempo? Eu uhum, achei que eu ia conseguir por meses. uhum, Eu não consegui. Mas porque já eram anos apelando. uhum, Se eu uhum, tivesse antes das anfetaminas, sabe? É, eu falo anfetamina porque foi recomendado por um médico, então era receita médica, sabe? Não foi nada clandestino. Então, se antes de eu chegar nesse ponto eu tivesse feito um planejamento de mais curto prazo, talvez isso não teria acontecido. Porque uma coisa é fato, Ana, dá para ser feliz e trabalhar no mesmo lugar? Claro que sim. Tá? Eu uhum, não estou aqui falando mal das empresas, não, eu estou falando de um modelo de trabalho que já era assim quando o mundo não tinha nem luz elétrica, né? uhum, E a tendência é de termos mais competitividade. A velocidade é um sinônimo de progresso, então as coisas não vão desacelerar, só vão acelerar. Então, isso tudo vai exigir muito mais de nós, uhum, certo? Então, eu uhum, preciso me adaptar. Para que eu me adapte a essas mudanças e às outras, eu vou ter que me cuidar. E aí entra o autocuidado, uhum, deixar esse assunto uhum, para tudo, tá? Então, quando eu tento conversar assim, com muito carinho com as pessoas, eu sei que não é fácil tomar uma decisão, eu sei que não é fácil pedir, uhum. mas eu sei que é muito pior Não tomá-la. adoecer pelo excesso de trabalho, por Uhum, longos períodos. Porque, Ana, eu ficaria aqui uma hora te falando de todos os sintomas. Então, uhum, é uma dor de cabeça que você trata e acha que não é nada, é uma dor de estômago, aquela tremidinha assim no olho, cabelo começa a cair, mancha na pele, bruxismo, o intestino fica preso, fica solto. A gente sente isso. Mas a diferença é sentir isso num final de semana e sentir isso por meses ou anos, né? E aí o pior é que você vai em vários médicos e aí todos te falam assim, realmente, né, o seu horário, o seu excesso de trabalho. Aí você vai em cardiologista, você vai em endocrinologista, você vai num monte. E existe, inclusive, a dificuldade desse diagnóstico para todo mundo juntar as peças uhum. do quebra-cabeça, que não é tão simples assim. E me fala uma coisa, você tá, na verdade você nunca abandonou, né? Você é multitarefas, terminando um livro, voltou para rádio, para Band, tem uma vida de palestras, você está aqui nas redes sociais falando, militando sobre o assunto. Então a sua vida continua intensa, né? Você é casada, tem sua vida pessoal e etc. O que que é diferente de antes? O que que difere? Obviamente tinha a questão objetiva do horário, era um horário bem cruel, mas o que difere dessas duas, desse antes e depois? Ana, eu entendi quais são os meus limites. Uhum, Eu apenas desconfiava do que podia acontecer comigo, hoje eu já sei o que pode acontecer com uma pessoa que faz o que eu fiz. Né? uhum, Em relação ao horário, por exemplo, existe uma grande diferença em quem acorda 6 da manhã, 5, 4, 3, 2 horas da manhã, 1, meia-noite. Né? Eu passei por todos esses horários. Todos esses horários. Então eu posso dizer que sim, depende do organismo, depende se é homem, se é mulher, depende da idade, cada um vai ter a sua reação. Tá? uhum, Então, hoje, falando em horário, a coisa mais valiosa para mim, Ana, horário de sono. Para mudar o meu horário de sono tem que ser assim, uma coisa muito legal. E aí entra o dizer o não. E não é uhum, também que tem que ser uma coisa legal. Pela, deixa eu corrigir. Por exemplo, você me convida para um encontro na sua casa. Super legal, vou lá na Leone, né? Só que se amanhã eu tiver que acordar 5 horas da manhã, eu vou ter que pensar. Porque essa falta de agenda para mim do sono vai me ter um custo no dia seguinte. Isso uhum, chama o que eu também falo nas minhas palestras de atualização de identidade.
Eu preciso ter consciência hoje, com 39 anos, que eu não consigo mais fazer as coisas que quando eu fazia quando eu tinha 20. Uhum. Então, se antes eu podia dormir 5 horas e tudo bem no dia seguinte, eu conseguia produzir de uma forma bacana, hoje eu não posso mais fazer isso. Então, eu preciso ter consciência das consequências do que eu faço. Uhum. Isso hoje é o que mais mudou. Tá? Então, eu já sei quanto custa incluir um compromisso. Então, quando eu disse agora para você, né, do exemplo da sua casa, eu dizer não para algo que eu não quero já é difícil. Imagina eu dizer não para algo que eu quero. Mas, Uhum. para este autoconhecimento, esse autogerenciamento, eu preciso treinar o não. Uhum. Treinar, porque a gente não foi treinado para falar o não, né? O não, ele é como se você tivesse se recusando e não querendo, e na verdade não é isso, você está se protegendo, muitas vezes. Uhum. Uhum. Tá? Então, o horário de sono para mim mudou muito. Eu hoje não caio mais na armadilha da competência, né? Porque a Cacilda Becker, aquela atriz, ela tinha uma frase: não me faça de graça aquilo que eu faço para viver. Uhum. Então, a gente também tem que ter uma noção de que não existe. É, não é nenhum favor que alguém está fazendo por você quando você está trabalhando. Você está trocando o seu talento, né, suas horas de vida por um resultado, por um trabalho. Então, você Uhum. tem que realmente dar uma. Pera lá. Né? Não, não tem vilão, não tem vítima. Não. Existe uma condição que você precisa se atualizar. O Uhum. sistema é esse. Só que eu também preciso entender, Ana, que eu vivo no mundo digital, mas meu cérebro é analógico. A gente não vive mais nas cavernas, mas o meu corpo precisa ainda do que aquele homenzinho das cavernas precisava. Então, eu preciso dormir o horário necessário. Eu preciso comer, né, de uma maneira equilibrada, porque senão eu já sei o que vai acontecer. Então, isso entra no autoconhecimento e entra no autocuidado. Tá? Aí, Uhum. quando você me fala que eu continuei produzindo, na verdade foi assim. Eu vivi um momento nulo, tá? De produção, de conteúdo, etc., que durou alguns meses. Uhum. Depois, eu aceitei um convite para trabalhar com a popularização da ciência, né? E que chegando lá eu já vi que eu não tinha condições de me desenvolver profissionalmente, né, com aquilo que eu tinha me comprometido. E aí eu fiquei um tempo até entender, bom, e agora o que eu faço? Porque o que Uhum. acontece quando uma pessoa ela é desligada, Ana, é que você quer voltar loucamente a trabalhar, não só para provar para as pessoas que você é capaz, mas porque você ama o que você faz. Aí entra a história Uhum. da vocação. Então eu só continuei produzindo, só continuei com a comunicação e produzindo conteúdo porque eu amo o que eu faço. Né? E eu sei que assim nós somos o que espalhamos e não o que juntamos. Então eu Uhum. como jornalista e agora finalizando a resposta, fui buscar as respostas que eu não encontrava sobre o burnout. Fui Uhum. buscar as leis, fui buscar os profissionais, fui buscar na literatura, eu fui buscar as respostas que eu não encontrava. Só que nesse caminho eu também encontrei muita gente me procurando pedindo ajuda. E aí eu falei, bom, o que eu faço? Eu pego essas informações, guardo para mim, né? E vou vender coco na praia, né? Tapioca, sei lá. Ou eu vou compartilhar essa informação. Então hoje, a maior parte das coisas que eu faço é para prevenir. É para te dar as informações. Se você vai despertar, eu já não sei. Mas eu Uhum. adoraria que você não vivesse o que eu vivi. É muito interessante, né? Porque tem uma coisa, eu falo muito aqui também, uma coisa é o estado de consciência, outra é a mudança de atitude, né? Eu acho que a gente, às vezes, chega nesse estado de consciência, mas não consegue ter uma atitude para mudar ou uma condição para mudar. E aí você falou uma coisa, né? E eu falo isso sempre que eu tenho a oportunidade. Eu sempre trabalhei no mundo corporativo, né, desde os meus 19 anos. Né? Eu já trabalhava antes, comecei a trabalhar aos 14, mas o mundo corporativo para mim começou aos 19 anos. E em toda a minha trajetória profissional, eu fui demitida 3 vezes. Foram as 3 melhores experiências profissionais.
A primeira, obviamente, que é difícil de entender. Eu era muito jovem, ainda eu tinha aquela coisa, aquele romantismo de que aquela empresa seria a empresa que eu viveria para sempre, etc. Eu me submetia a um ambiente que para mim era normal, mas depois, quando você amadurece, você percebe que é tóxico, que é insalubre de algum jeito. E aí eu lembro que eu conheci, ainda bem, né? Porque a gente é o produto daquilo que a gente vai, dos aprendizados da vida. E eu lembro que tinha um chinês, e olha que isso faz bastante tempo, e o Brasil é difícil ainda nas organizações você ter tanta gente de vários lugares e tal. E ele era um chinês que foi trabalhar na empresa que eu trabalhava na época, e ele me disse muito assim, ele falou assim, olha, Ana, você tem que aprender que você é um produto. E quem decide o futuro desse produto é você, não ninguém. Então, se você trabalha numa empresa que tem plano de carreira, fuja dela, porque quem tem que ter plano para sua carreira é você. Se você aprender isso, você vai ter uma vida executiva mais tranquila. E ainda bem que eu encontrei com ele quando eu tinha 19 anos, porque isso me ajudou. Mas esses episódios da demissão, elas serviram em cada momento e em condições diferentes para eu aprender o que eu queria deixar para trás. Muitas vezes eu não sabia o que eu queria levar, onde eu queria chegar, mas eu sabia muito mais que aquilo ali eu não toleraria mais. Então foi como se fosse uma higienização, sabe? Das Sim. minhas escolhas ao longo do tempo, muitas vezes tendo uma condição, principalmente financeira, que não me permitia escolher. Mas ao saber exatamente o que eu não queria, me ajudava a ficar mais imune a algumas coisas que eu acabava vivendo no mundo corporativo. Então, eu acho que compartilho da sua experiência também, que acho que a demissão ela vem para nos mostrar coisas, né? E é um momento duro, mas de bastante aprendizado. Ana, é muito bom você falar isso, e eu não sei se isso aconteceu com você, mas esses momentos de aprendizado você só reconhece hoje olhando pelo retrovisor. Claro. Ora, né, é porque é importante a gente dizer isso, senão as pessoas acham que, ai, né, eu fui demitida e estou sofrendo. Não, todos nós sofremos. Eu vivi meses, né, com um nível de luto, e luto é tudo aquilo que você perde vínculo, é a situação mais desorientadora da vida, né, de acordo com Uhum. especialistas em luto, e até hoje, dependendo de como a gente conduzir a história, meus olhos já começam, eu já me emociono. Então, demora, não significa que você Uhum. está trabalhando, não sei o quê, que você não sofre, não sente mais por aquilo. Sim, mas só para fazer esse complemento, quando você falou, né, as 3 demissões foram momentos muito importantes na sua vida, quando a gente olha pelo retrovisor. Mas depois, com humildade, com maturidade, a gente vai entendendo que esses ciclos precisam ser encerrados. Se você não Uhum. encerra, alguém vai encerrar por você. E essa é a grande diferença, tá, Ana? É igual um Uhum. relacionamento, né? Eu vejo hoje que a gente pode poupar muita energia se a gente entender que existem pessoas e lugares que são por tempos determinados. Uhum. O grande problema é quando eu quero permanecer mais tempo com uma pessoa que é para passar um dia, uma pessoa que você cruzou algumas horas, né? E Uhum. outras que você vai viver anos, lugares em que você vai passar por meses e outras sim que você vai ficar por anos. O que eu posso dizer, Ana, é que é bom demais quando você está em um lugar em que você é respeitado, em que suas características são valorizadas e acho que o meu retorno ao trabalho, eu até vou fazer uma semana específica sobre superando o burnout, Uhum. que você tem que ter muita, assim, é um choque de realidade para você entender o que você fez, o que você não pode mais fazer, o que você pode evitar, mas para voltar a fazer aquilo que você ama. Então, eu agora fui abrindo assim, um monte de janelas, mas você que dá o poder para as pessoas. Como Uhum. Uhum. você dá o poder. Você aceita, né? Você, como é que você se permite, né? As pessoas. Mas isso também acaba acontecendo porque você está tão doente, Ana. Você está tão no Uhum. limite. Você vai realmente esperando um milagre. Eu esperava um milagre. Uhum. Eu fui acumulando tanto problema, e eu esperava um milagre. Eu esperava que alguém, mesmo eu pedindo, mesmo eu falando, mesmo que alguém... Não. Então, o que, Uhum. que faltou? Planejamento para me dar segurança para tomar uma decisão. Uhum.
É, e que é o tema muito central aqui, né? Que a gente fala bastante, e tem estatísticas que mostram o quanto. Primeiro, estatísticas da própria Ambima, né? A gente tem uma pesquisa que a gente faz anualmente, em que a gente faz um raio-x do investidor brasileiro, mas a gente ali quer saber também quem está fora, né? Quem não investe. E a gente percebe a vulnerabilidade financeira de muita gente, e essa crise veio para ainda trazer isso mais à tona. Então, a gente tem aí mais de 50% das pessoas entrevistadas, né, segundo essa pesquisa, que não tem nenhuma reserva financeira e que se já estavam vulneráveis, estão mais ainda. E são muitas pessoas que, às vezes, se veem sem saída, se veem numa situação profissional e, às vezes, empreendendo mesmo, não só o emprego. A gente está falando muito aqui da relação empregado-empregador, mas existe um excesso, e principalmente os empreendedores, eles mergulham em coisas que às vezes eles nem percebem, né? E muito essa vulnerabilidade acaba sendo assim a desculpa verdadeira, né, para ter que se entregar dessa forma e não buscar uma alternativa. Mas eu queria ouvir de você essa questão, né? Você falou muito de autocuidado, você fala isso bastante. É, você acha que esse é o carinho que você pode fazer para si, mesmo que o entorno esteja ruim? É um primeiro passo para a gente sair dessa agonia? Ana, desculpa que vai doer. É o único caminho. É o Uhum, único. Não adianta uhum, você se enfiar numa igreja, ter uma religião e ficar. Gente, não sou contra, tá? Veja muito bem. Não adianta você fazer só uma coisa. Não adianta você se acabar no exercício físico. Não adianta você só agora comer verdura. Não adianta só você rezar. Não. Autocuidado é um conjunto de cuidados que só você pode fazer por você. O autocuidado, Ana, é quando você está com a sua imunidade boa, dormindo bem, porque se você dormir bem, você pensa melhor. E se você uhum, pensa melhor, você decide melhor. Se uhum, você está bem, você não vai tentar tapar o sol com a peneira com bebida, com cigarro, com drogas, com outras compensações. E para isso uhum, você está dormindo bem, né? uhum, É, então eu coloco muito o sono porque é a primeira coisa que a gente abre mão, Ana. uhum, E para quem está vivendo uma situação muito delicada no trabalho, para quem ainda vai viver, para tantas mudanças que ainda vão acontecer, a Organização Mundial da Saúde afirma que é prioridade falar sobre saúde mental durante uma pandemia, porque as consequências podem uhum, durar até 3 anos, em média. Tá? Então, mesmo quem está passando assim, né, não, eu estou ótimo, não aconteceu nada comigo, tem 3 anos ainda na média aí para que algo aconteça. Então, você precisa estar atento ao seu corpo. uhum, Não achar que é normal coisas que são anormais. A gente vive a patologia do normal. Tem um livro que chama Normose, que fala sobre isso. Eu uhum, preciso, Ana, é, entender muito bem que página que eu estou do livro. uhum, Então, o autocuidado é isso. Que página que eu estou do meu livro? Qual é a minha idade hoje? O que eu preciso fazer hoje? O que não dá mais para fazer que eu fazia antes? O que eu tenho que fazer agora que eu não precisava fazer antes? Isso é autocuidado. Por uhum, onde eu começo, Isabela? Ninguém gosta de lista, mas vai ter que pegar um papelzinho, uma lista, né? E anotar. Tô dormindo 8 horas, legal. Ou uma semana eu dormi menos, na semana seguinte eu preciso equilibrar. Ah, hoje uhum, eu comi um hambúrguer, amanhã eu preciso comer uma salada. É equilíbrio, né? Então você vai uhum, tentando, uhum, tentando, né? uhum. Sono, alimentação, a sua respiração. São coisas básicas, Ana. Eu ficaria Simples. 1 hora falando, tá? Mas eu preciso ser breve. Então, o autocuidado é o caminho para o que nós estamos vivendo, para escolhermos qual estatística a gente vai fazer parte, né? Uhum, E para as uhum, mudanças que ainda vão acontecer. Por quê? Rapidamente, você falou com uma palavra que eu até anotei, insalubre, uhum, né? Quando Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho, lá na década de 30, demorou 40 anos para os EPIs, equipamentos de proteção individual, serem obrigatórios em alguns ambientes, para uhum. problemas físicos. Sim. Se o que nós estamos falando aqui, né, o burnout, a ansiedade e a depressão, que são problemas incapacitantes,
né? O burnout que é dentro do ambiente de trabalho. Você imagina a dificuldade ainda que nós vamos enfrentar para que as empresas, né, os gestores, os humanos entendam que se antes eu tinha um desgaste físico, todo mundo via, e mesmo assim foi difícil reconhecer que aquela repetição, né, aquele ambiente Uhum, causou. Imagina que nós estamos falando sobre o burnout, uhum, porque nós vivemos uma revolução cognitiva. Então, o mundo mudou. As nossas ideias também precisam acompanhar essa mudança. uhum. Então, a gente tem que decidir para onde nós vamos focalizar a nossa energia. Ou eu vou ficar convencendo as resistências, Ana, ou eu vou seguir para frente, entendendo a evolução, né, da pressa que nós estamos vivendo, porque isso faz parte da evolução da comunicação, dos transportes e tudo mais, e fazer o melhor que eu puder para adoecer menos, para sofrer menos com tudo isso. E aí entra o Uhum. autocuidado. Você acha que esse momento que a gente está vivendo, ele contribuiu para a gente? Você acha que talvez contribuiu é muito forte, né? Porque a gente está ainda no meio, assim. Mas ele vai contribuir para esse estado de consciência para a gente ser mais seletivo do que a gente, do que importa? Alguns sim, outros não. Eu vejo um monte de gente que está, né, tipo, olhando para frente, porque reclamar não vai adiantar, né, Ana? Uhum, Então, eu entendo que sim, nós teremos ainda muitos resistentes e outras pessoas que são mais flexíveis. Mas sim, é uma grande oportunidade. uhum. Nós estamos vivendo uma grande oportunidade, porque assim como a Terra se regenera muito bem sem nós, né, É, pois é. A gente acha que não, mas sim. nós também podemos nos regenerar. Se eu fizer uma pausa voluntária. Esse é o tema do meu livro. Aliás, estava pronto e agora eu estou finalizando o último capítulo, né? Porque eu falava ali sobre, tudo sobre dar um tempo para É. si, né? Porque é essencial tal. E aí veio uma baita pausa involuntária. Uhum. Aqueles que respeitam e não veem uma pausa como inconveniente estão despertando, mas tem aqueles também que não, que só estão olhando, reclamando e vão continuar iguais. Uhum. É, isso eu tenho conversado, né, todos os convidados que passaram por aqui, na segunda-feira eu falei com o planejador financeiro, falei com o Thiago sobre futuro, ontem eu falei com a Aquiles Mosca sobre comportamento, foi interessante porque ontem a boa parte do papo foi sobre ansiedade, o quanto o estado de ansiedade nos atrapalha num processo de decisão, então quanto mais ansioso, mais difícil a gente. Eu lembro muito, não sei se você vai lembrar disso, tinha um desenho do Pica-Pau, que tinha um urso que ele ia fazer as coisas, ele ficava andando para um lado para o outro, não sabia o que fazer, de tamanha ansiedade, então ele nunca sabia que decisão tomar. Então a ansiedade acaba atrapalhando qualquer processo decisório, e aí ele trouxe o ponto, obviamente, de que a questão financeira gera mais ansiedade e a gente fica mais incapacitado de tomar uma decisão. Então, a gente falou muito sobre isso, o quanto esse momento pode trazer esse estado de consciência, mas não necessariamente uma mudança de atitude. Mas que o fato da gente ter mais tempo e essa paralisação involuntária que a gente acabou tendo que encarar é uma grande oportunidade para aqueles que abrirem o olho, né? Que tiverem um olhar mais sensível para esse momento. É porque, Ana, que vida que a gente está debaixo, que vida que nós estamos protegendo debaixo das máscaras. Uhum, Então, acho que aqueles que vão despertar ou já estão despertando já sabiam que não estavam vivendo uma vida equilibrada, que foi o nosso tema, né, uhum, nossa conversa. Então, o equilíbrio, ele se torna cada vez mais distante quando você não se coloca na roda do equilíbrio. Né? Porque senão você fala assim, eu preciso equilibrar minha vida profissional com a minha vida pessoal. Tá, e o que é a sua vida pessoal? É é só uma conviver? coisa só. Não, mas é só conviver em família? Tá, então você Uhum, família, para seus amigos e para você. uhum, Olha que legal isso, né? Isso não significa, gente, que nós teremos dias incríveis todos os dias. Pensem naquele equilibrista do circo que vai do ponto A ao ponto B com a sua bicicletinha assim, em cima de um fiozinho. Para ele manter o equilíbrio, ele vai um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, mas ele chega, certo? uhum. Então, o equilíbrio, no meu ponto de vista, é quando você tem consciência, quando você está atento que um dia foi um pouquinho para cá, outro dia foi um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. O que não pode é isso aqui, ó, é o gradiente ser muito
grande, Senão você cai. né? Então, eu acredito sim que as pessoas estão vivendo, eu faço parte das pessoas, muitas transformações, virão outras, e para Uhum. que tudo isso aconteça de uma forma menos danosa e dolorosa, a gente vai ter que estar com a nossa cabeça muito boa. É. Mente, a gente sempre tem que tentar cuidar dela, que ela cuida do resto, e tem aquela clássica, né, recomendação básica de sobrevivência, que eu uso esse exemplo o tempo inteiro, e ele serve nas finanças, mas serve para a vida, porque de fato é uma recomendação de sobrevivência, é quando a gente está no avião, caso aconteça alguma coisa, máscaras de oxigênio cairão, primeiro em você, depois sem ajude quem está do seu lado. Eu levo isso para a vida. Eu acredito de fato que eu só consigo ajudar alguém quando eu estiver bem, e por isso que a gente tem que se colocar em primeiro lugar. Isso não é uma questão de egoísmo, mas é uma questão de sobrevivência. E a gente poder reverberar isso ao entorno, né? Amor próprio, Ana. Você sabe que eu sempre usei essa fala, mas olha, há muito tempo, hein? Em relação a filho. Uhum. Falei, gente, como é que eu vou ter um filho se eu ainda não consigo dar conta de mim, né? Vim para São Paulo muito jovem, sempre trabalhei muito cedo, desde muito cedo. E você falou uma coisa agora que eu queria só aproveitar aqui rapidamente, uns minutinhos. Quando você, pera, deixa eu lembrar que é tanta coisa que vem na minha cabeça, gente. Você falou da cabeça, que a gente tem que cuidar da nossa cabeça, assim. O problema, Ana, se a minha pele fica com mancha, eu tô vendo, vou na dermatologista, certo? É. E o que acontece dentro desta caixa maravilhosa, até ela ser afetada de uma maneira muito cruel, ela vai falando por outras partes do corpo. É por isso que a gente demora tanto para se atentar à parte mais importante do nosso corpo. Bom, estamos nos últimos 4 minutos e eu tenho duas perguntas que eu estou fazendo para todos os convidados aqui, mas é rapidinho. Como é que você está se saindo nessa quarentena? O que você está fazendo para lidar com essa quarentena, além de todos esses altos cuidados que você já citou aqui? Aquela coisa, aquele hábito que você está dando conta na quarentena. Deixei meu sono ainda mais fechadinho. Você Sabe? Então, adquiriu um novo. Fala. estou dormindo melhor ainda do que eu dormia. Mas Que porque eu bom. coloco rituais e me coloco como prioridade, pelo menos para dormir. Tem algum novo hábito que você adquiriu nessa quarentena, além do sono? Então, eu fiquei pensando nisso, né? Um novo hábito, não. Mas eu comecei a prestar mais atenção, especialmente na atividade física, dentro Muito de casa. bom. Então, não é que ele seja novo, mas que eu estou colocando ele mais na minha agenda agora. Passei por Teve todas as algum. Fala, pode falar. Você pode concluir. decepção, tristeza, ansiedade, medo. E até que eu fui assim, gente, parou. Né? Eu preciso dessa energia para pensar para frente. O que eu preciso me habilitar de recursos para frente. Uhum. E teve algum mau hábito que você falou agora vai para o ralo? Ah, então, acho que foi a comida, né? Porque no início eu comecei a comer demais, né? Loucamente. Inclusive, Fazer cheguei a... receitinhas? Não, porque eu não sou muito boa na cozinha, não. Mas eu até cheguei a questionar uma nutricionista que eu entrevistei. Eu falei, será que eu não tô comendo muito? Porque a gente tá com medo da morte, e aí tô com medo da escassez, então eu vou comer demais agora? Ela falou, ah, Isabela, não. É isso. Aí eu falei, ah, entendi. Então, sou eu que tô querendo comer demais, mas isso não vai me levar a lugar nenhum. Pelo contrário, né? Vai só me levar a roupas cada vez maiores. Ah, muito bom. Aqui, ó, o Instagram já avisou que temos 1 minuto e 36 segundos para finalizar, e aí eu não podia deixar esses minutinhos para te agradecer super. Foi uma delícia, minha taça de vinho se foi. É, super obrigada pela generosidade de compartilhar a sua história. Eu acho que foi inspirador. Acho que tem um monte de gente aqui que está sentindo algum tipo de angústia e não se permite expor essa fragilidade. Eu acho que a gente fica tão mais forte quando a gente expõe as nossas fragilidades. Isso faz tão bem. E qual é a mensagem final que você tem para gente? Ana, nós somos muito melhores do que a gente pensa, do que nós pensamos. Só que aí você está tão distraindo e ouvindo tanto fora que você esquece de ouvir dentro. Acho que nesse momento, se você pudesse dedicar, leia a sua biografia. Fica procurando livro de um monte de coisa, não. Leia a sua biografia, veja como você chegou até aqui, o que vai servir para seguir a partir daqui e o que fica no passado.
Excelente. Super beijo, muito obrigada. Uma ótima noite de sono para você. Um beijão no Thiago e até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima.